Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 9, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é entrevista, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP16, EF69LP03 e EF69LP10, e os descritores D1, D4 e D2. As habilidades destacadas referem-se à análise e utilização das formas de composição do gênero textual entrevista, considerando aspectos como apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta, dentre outros. Referem-se ainda à identificação dos principais temas e subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas, em textos do gênero entrevista, e também a produção desses textos relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local ou global, orientados por roteiro ou texto, considerando o contexto de produção e demonstrando o domínio dos gêneros. Os descritores, por sua vez, correspondem à localização de informações explícitas no texto, à inferência de informações implícitas e ao estabelecimento das relações entre as partes do texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, acrescentamos a sugestão de que seja convidado antecipadamente um professor de matemática para explicar ou revisar as operações de multiplicação e divisão necessárias ao uso da fórmula do índice de massa corporal. Esse trabalho será útil à consolidação de habilidades matemáticas aplicadas a uma necessidade real, bem como ao levantamento de hipóteses sobre o assunto do texto e o gênero textual que será estudado nessa sequência didática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e valorizem a tarefa da leitura silenciosa, reforçando a importância dela para o desenvolvimento de habilidades de leitura e para o atendimento a exigências sociais que a envolvem. A Superdica ressalta aspectos da circunstância comunicativa e da construção composicional da entrevista, tais como a postura dos interlocutores envolvidos, a formalidade da linguagem, a estrutura e os suportes desse gênero de texto. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2, 3 e 4.
Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Os alunos terão o primeiro contato com o texto por meio da leitura silenciosa autônoma. Essa prática deve ser incentivada, visto que ela contribui para o desenvolvimento do gosto pela leitura e de capacidades de leitura e interpretação textual, visto que nessa ação eles são mobilizados a efetuarem diferentes estratégias sem a ajuda do professor, ou seja, eles farão as antecipações, formularão e confirmarão ou contestarão hipóteses, detectarão as falhas de interpretação, dentre outras. Desse modo, interagir com o texto em silêncio amplia e consolida capacidades de leitura. A entrevista é um gênero textual de caráter interacional que envolve geralmente duas pessoas, que assumem o papel de entrevistador e entrevistado. A BNCC preconiza a utilização de diferentes linguagens, como formas de expressão e compartilhamento de informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produção de sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Dentre as diferentes linguagens, ela indica a digital, que coopera para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. O uso das ferramentas digitais para a gravação da entrevista em áudio e vídeo possibilitará reflexões sobre o processo de produção das entrevistas e sobre as mudanças pelas quais passou esse processo, devido ao surgimento e crescimento da cultura digital. Para a realização da segunda questão, os alunos mobilizarão habilidades de recuperação da informação e compreensão do texto, isto é, de identificação, reconhecimento e organização das ideias veiculadas por ele, bem como de comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferências. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Para a realização da questão 3, os alunos são estimulados a refletir sobre as informações compreendidas mediante processos de justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas. A habilidade de localização das informações explícitas no texto é requerida na questão 4, sinalizadas pela pergunta do entrevistador ao entrevistado. É relevante ressaltar que nas buscas por informações nas entrevistas, as principais encontram-se nas respostas e que as perguntas exercem o papel de trazer o enfoque necessário à obtenção de informações precisas sobre o assunto abordado. O texto do quadro Só para Lembrar contribui para a ampliação de informações sobre a obesidade infantil, abordando questões relacionadas aos índices dessa doença no Brasil. É importante explicar aos alunos o que são índices e como eles são apurados e apresentados. Além disso, os dados apresentados nesse texto podem fomentar uma reflexão em torno dos hábitos alimentares e da indústria alimentícia, suscitando um rico debate consoante a BNCC, quando esta enfatiza nas competências específicas de linguagem para o ensino fundamental, a utilização de diferentes linguagens para defesas de ponto de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto.
Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A compreensão do texto pode acontecer em níveis diversos, desde a mais superficial à mais profunda. Evidentemente, alcançar os níveis mais profundos é o nosso objetivo, e ele envolve muitas etapas. A decodificação, a compreensão das circunstâncias de produção, recepção e circulação, a estrutura e a finalidade, os interesses que mobilizam a sua produção, dentre outros aspectos de natureza linguística e social. Desse modo, é importante ressaltar a função social dos textos jornalísticos, que contribuem para a formação de opinião do público leitor, e das entrevistas, que podem servir a propósitos distintos, coerentes com os interesses do entrevistador ou do entrevistado. Conversem com os alunos acerca dessas motivações, instigando-os a refletirem sobre os interesses do jornal digital, ao produzir e divulgar a entrevista, e do entrevistado, em destacar seus estudos sobre o assunto, e sobre a pertinência da abordagem desse assunto para a sociedade. A compreensão mais profunda e eficiente do texto em estudo demandará dos alunos o estabelecimento de relações lógico-discursivas variadas, isto é, identificar, distinguir e relacionar fato e opinião, causa e efeito, tese e argumentos, problema e solução, definição e exemplos, dentre outras. Além disso, para que os alunos possam construir um ponto de vista pessoal sobre o assunto, eles precisarão refletir criticamente sobre as informações apresentadas pelo texto, analisando sua fidedignidade, a seleção dos fatos e dos acontecimentos e a problemática discutida. Tendo isso em vista, prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Os comandos propostos na terceira questão conduzem ao estabelecimento e consideração sobre os objetivos da leitura dos textos do gênero entrevista e a compreensão das condições que envolvem a sua produção, circulação e recepção. Além das entrevistas impressas, abordem também as entrevistas que circulam nos programas de TV e rádio e nas diversas plataformas digitais, como YouTube, Facebook e Instagram, dentre outras. As palavras cujos significados são desconhecidos devem ser identificadas e analisadas pelos alunos, de forma que busquem inferir ou deduzir o sentido delas pelo contexto semântico ou linguístico. Mediante pesquisas nos dicionários, eles devem confirmar as hipóteses formuladas, por meio da identificação e seleção da acepção mais adequada para elas no texto, em função do contexto em que foram empregadas. Tendo isso em vista, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto,
a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 1 direciona os alunos a estratégias fundamentais para o planejamento do texto, que se referem tanto à organização das circunstâncias que envolvem a realização da entrevista, como a escolha e o convite do entrevistado e os materiais necessários ao registro da conversa, quanto à definição do assunto e à delimitação do objetivo da entrevista. É fundamental que haja um claro projeto de texto, que requer uma visão consciente sobre a finalidade e o universo temático da entrevista. Nesse sentido, recomende aos alunos que façam pesquisas como forma de alimentação temática sobre o entrevistado e sobre o assunto que será alvo da conversa, uma vez que isso contribuirá para a elaboração de perguntas mais coerentes com os objetivos estabelecidos para a produção do texto. Tendo isso em vista, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a socialização dos áudios ou vídeos das entrevistas, vários aspectos podem ser observados e analisados, tais como a oralidade, a língua em situação real de interação, os diversos domínios discursivos, a relação entre entrevistador e entrevistado e a manutenção do tópico. O texto do quadro Só para Lembrar enfatiza aspectos estruturais do gênero textual entrevista, abordando a função de cada uma de suas partes. Vale destacar que, embora a parte substancial desse gênero seja o corpo com perguntas e respostas, o título, a apresentação e as imagens têm o papel de atrair e manter a atenção do leitor, bem como de contextualizá-lo em relação ao assunto e ao entrevistado. Expliquem aos alunos que pequenos ajustes podem ser feitos durante a transcrição das falas do texto. No entanto, o conteúdo não pode ser adulterado. É importante promover reflexões sobre quais ajustes são pertinentes, uma vez que os desvios podem ser corrigidos, mas não a ponto de que o perfil do entrevistado seja alterado. Assim, as variedades linguísticas devem ser respeitadas. A pontuação assume papel essencial à marcação das pausas na fala e da entonação da voz e reproduzem desse modo na escrita as emoções, intenções e anseios dos interlocutores. Nesse sentido, conversem com os alunos sobre os principais sinais de pontuação e quais circunstâncias podem ser marcadas por eles na transcrição do texto oral para o escrito. Após a conclusão dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa escrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A revisão e a reescrita são etapas fundamentais do processo de escrita. Vocês, professores, podem assumir a tarefa de engajar os alunos nas práticas de revisão e reescrita, de forma que avaliem a abordagem temática, composicional e estilística de seus textos, assim como também as configurações da situação de produção, ou seja, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto e a finalidade. O roteiro de revisão do texto proposto aos alunos na questão 1 conduz à análise desses processos.
Reforcem a importância da análise linguística, uma vez que para alcançar o propósito da entrevista é necessário que ela seja compreensível ao leitor. E a adequação às regras gramaticais é essencial a essa clareza. Nesse sentido, a pontuação deve ser bem analisada, já que as pausas, as perguntas e as afirmações devem ser sinalizadas para aproximar o leitor do contexto real da entrevista. Dependendo das condições de uso da internet e do acesso a dispositivos tecnológicos, vocês podem estimular a edição das entrevistas gravadas em vídeo e em áudio, a fim de promover a exploração de recursos multimediáticos, como os aplicativos de edição de textos, áudios, fotos e vídeos que tornam possíveis a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. Os áudios podem ser transformados em podcasts e divulgados via mídias sociais ou rádio da escola. As versões digitais desses textos devem ser revisados, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, as características do gênero textual, os aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e o uso adequado das ferramentas de edição em relação aos aspectos gráficos do texto, fotos, áudios e vídeos, dependendo do caso, como enfatiza a BNCC. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a conclusão dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo.